Pode ver. Oferecimento. Instituto MR. Clínica de Longevidade. Referência em mini lipo no norte do Brasil. BM Assessoria Contábil. Folha 27, quadra 4, lote 10. Nova Marabá. E Vox to You. Marabá. Curso de Comunicação e Oratória. Bom dia, Marabá! Chegamos com o nosso Pode Ver, o podcast da TV Vitória, iniciando o mês de junho, mês de muita festa, festa junina, mês de muitas notícias boas, esperamos que isso aconteça. Pode nos acompanhar aí pelo Instagram, @VitorAO, nas plataformas digitais e aqui pela TV Vitória, canal 22.1, você acompanha de segunda a sexta-feira. A minha amiga Ohana Coutinho, justamente com o Edson, as notícias que estão acontecendo em Marabá e região. E no sábado, aquela friada para você acompanhar aqui sempre um entrevistado, uma entrevistada de grande qualidade, para levar a você também informações bastante relevantes de Marabá e região. Então você não pode perder nada da TV Vitória e essas férias vão ter muitas novidades aqui no canal 22.1. E neste sábado estamos recebendo aqui em nossos estúdios o engenheiro Fábio Moreira, engenheiro que acompanhou e participou diretamente das grandes transformações que ocorreram na infraestrutura do município de Marabá nos últimos anos. É o nosso convidado deste sábado. Seja bem-vindo, engenheiro Fábio Moreira, está aqui conosco no nosso Pode Ver. É a segunda vez que você participa do nosso programa, né? Sempre com muita qualidade, informação realmente de qualidade. Fábio, você teve uma experiência lá em Eldorado, teve essa experiência aqui em Marabá, né? De grande relevância. Você acompanhou essa transformação que Marabá viveu nos últimos anos, continua vivendo, porque Marabá não para, é uma cidade dinâmica, né? Mas como é que você percebe hoje esse momento que Marabá está passando? Os 8 anos do governo Tião Miranda, estamos um ano e pouco já com o governo do Tony Cunha. Como é que você analisa como engenheiro, como cidadão de Marabá, essas mudanças que estão acontecendo no nosso município? Seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer retornar aqui, né, e lhe reencontrar. Pois é, foram 8 anos, né, na secretaria, em frente à Secretaria de Obras com o Tião Miranda. Foi uma experiência muito positiva, porque eu vinha já da iniciativa privada, 14 anos trabalhando aqui em Marabá na construtora, na Construfox. Então, foi minha primeira experiência no público e acredito que foi muito bom, né? Porque a gente conseguiu realmente, sim, depois de um início muito complicado, devido à situação que Marabá se encontrava, muitas dívidas que foram deixadas, muita falta de estrutura, mas o Tião, com a experiência dele, com a capacidade dele, toda a equipe que ele formou, graças a Deus colocou. Enfrentamos um Covid também que não foi fácil, né, para ninguém, além de todas as perdas que a gente sofreu, mas as inseguranças, as obras, os custos. No caso da minha secretaria, a Secretaria de Obras, a gente sofreu muito com a elevação do preço, principalmente de cimento e de ferro. Algumas obras tiveram que ser redesenhadas por causa disso. Mas vencemos, né, entregamos, acho que um bom produto, e acho que a população ficou satisfeita. E agora, nesse novo momento, né, o Tony, acredito assim, devido até a pouca experiência que ele tinha no executivo, no início foi meio tumultuado, e eu acredito que agora ele vai alinhando. Ele entrou muito brigando, principalmente com os vereadores, isso é ruim, né? Às vezes as pessoas têm uma visão meio deturpada do vereador, o vereador não faz nada, mas o vereador tem o seu papel importante, é o representante que foi eleito, tem que ser respeitado por isso. E pelo menos nos 8 anos a gente sempre teve uma boa convivência com os 21, graças a Deus eu não tive problema com nenhum, e muitos ajudaram bastante a gente a chegar, porque Marabá é muito grande, muito complexa Marabá. Às vezes a gente olha como uma coisa simples, é só fazer obra, mas não. O mais difícil é tocar a máquina, é tocar diante de uma burocracia, durante alguns contratos que não vão se resolvendo e tem que relicitar, e a população precisa daquilo, então a gente tem que dar uma agilidade. E temos que saber as dificuldades de cada região. Cada região, a gente tem uma zona rural muito grande, uma zona urbana também muito complexa, infelizmente cercada de muitas invasões, que é um desafio mais ainda para a infraestrutura. Então, eu acho que ele foi pegando
aos poucos, né? A parte, pelo menos, da Secretaria de Obras, o Ítalo fez um bom trabalho, se afastou agora, manteve também a equipe que foi formada, né, pelo Tião Miranda, e conseguiu dar andamento às licitações também, isso foi importante, que não teve aquela pausa, então as obras continuaram no ano passado, porque a gente tinha deixado vários processos já prontos, então conseguiu dar. Algumas secretarias caiu um pouquinho o nível, né, principalmente o pessoal reclamando muito da limpeza pública, agora parece que está dando uma melhorada, mas o pessoal ainda sente, porque era também um ponto alto do governo, né? A limpeza sempre, o Tião foi muito zeloso com a limpeza, e a população dá muito valor a isso, tanto que a gente vê as críticas que tem a capital, Belém, pela sujeira, e todo mundo quer um lugar limpo. No resto, é o desafio sempre que é o da saúde, né? Talvez ele enfrente muita crítica por expectativas que ele acabou criando durante a campanha, sobre soluções imediatas, que a gente sabia que não ia acontecer, né? Em um mês, resolve, abre, e saúde não se faz assim. A realidade é outra, né? A realidade é outra, é muito difícil a saúde. Se fosse fácil, a gente não via um retrato do Brasil inteiro com problemas na saúde, né? Então, aos poucos, a gente torce, de qualquer maneira, mesmo a gente tendo caminhado na eleição de maneiras... Mas eu me sinto já um marabaense, a gente torce pela cidade, a gente tem investimento na cidade, tem os nossos filhos que moram na cidade, e a gente quer. A gente já passou por momentos anteriores ao Tião muito complicados, né? Que a gente viu empreendimentos fechando, amigos perdendo negócios, fechando, porque a prefeitura ainda é um ponto, é a maior empresa que tem na cidade, né? Então ela precisa funcionar bem, porque senão sente o pequeno comércio, sente, todos os lados sentem, né? Não só quem vive do emprego público, mas todo mundo tem algum prestador, algum cliente. Eu mesmo tenho meus negócios, né? As arenas, tudo a gente precisa que esteja rodando aquele dinheiro, que é o desafio que ele está encontrando, né? Ele tá acumulando um pouco, alguns entraves de licitação, precisa rodar esse dinheiro, de preferência aqui na cidade, porque senão o comércio sente. Fábio, vamos falar um pouquinho do Tião, do ex-prefeito. O pessoal fala na cidade que ele é muito durão, né? Que ele, mas você que trabalhou com ele percebeu que ele é muito detalhista, exigente. Isso. E isso faz com que as obras também comecem a ter assim a cara da pessoa que tem aquela responsabilidade de fazer a coisa boa funcionar, né? Com certeza, não tem o que reclamar. Ele trabalhava na própria Secretaria de Obras, né? O gabinete dele, você sabe, era na Secretaria de Obras. Então as pessoas dizem, tu não te incomoda, muito pelo contrário, né? Eu também sou muito agoniado, como eu vim da iniciativa privada, lá na Construfox, a gente com as obras das Vale, tudo tinha que acontecer com muita rapidez, então eu já vim acelerado, e o Tião acelera a gente ao extremo, né? Para que as coisas ele aconteçam. É muito detalhista realmente, ele cobra demais, mas ele cobra de quem ele sabe que pode dar resultado, e sabe, se não tiver aquela cobrança, aquele dia a dia, e ele é o dia a dia, todo dia. Cobrança é muito forte em todos os secretários, querendo fazer acontecer. Nas obras, e mesmo assim a gente encontrou obras que foram muito rápidas, né? O nosso grande xodó foi a ponte, né? Que foi iniciada ainda quando eu era secretário, concluído pela Ana Bethânia, mas que andou totalmente no prazo, e graças a Deus foi entregue, graças a Deus agora com esse outro problema da ponte, ela está sendo muito bem usada, mas era uma obra altamente complexa, e que se a gente não cobrar o dia a dia, porque a gente vê no Brasil, infelizmente, um retrato de obras que começam e não terminam, começam e tem problemas. A própria ponte vizinha aqui, que foi feita pelo mesmo consórcio, né? Foi. E demorou anos e anos, que foi a ponte São Geraldo, por causa de dificuldade de licenciamento. Então, ali teve um alinhamento SDU, alinhamento postura, alinhamento meio ambiente com o Rubinho, todos alinharam uma equipe. É uma das grandes vantagens do Tião, ele conseguia dar harmonia, ele tinha um controle muito grande sobre todos os secretários e conseguia rodar. Isso também sempre é um desafio para o gestor, porque às vezes tem muitas vaidades entre um secretário e outro, e graças a Deus a gente não encontrou isso na nossa equipe. A gente ajudava o outro, a Obras era um braço muito forte para todas as secretarias, porque todo mundo precisa de uma reforma, de um conserto. E graças a Deus a gente sempre estava presente, mas também quando a gente precisava da contrapartida, no Múcio, na limpeza urbana, às vezes a obra precisa da SAM, a obra precisa do Jair lá na segurança, e a gente sempre encontrava um braço amigo lá, e é por isso que as coisas funcionavam. Mas ele realmente é muito duro, cobra bastante, mas ele dá o que é mais importante para os secretários, é condição de trabalhar, né? Ele controla as contas, então, ao mesmo tempo que eu podia cobrar as empresas de fazer, ele estava lá na ponta pagando em dia, ele dava condições de trabalho, tudo que a gente pedia,
que era para melhorar para o funcionário público, que era para dar mais estrutura de trabalho, ele fornecia. Então, ele cobrava muito por isso, porque ele dava condições de trabalho, que esse é o grande sucesso. E ele, já na reeleição, ter 75%, e as pesquisas mostram que ele saiu com uma aprovação de 80%. E não é fácil. Até na inauguração da ponte, o governador falou uma coisa que é interessante. Ele falou assim, os aplausos quando ganham são fáceis, mas quando a pessoa está saindo, ainda mais ele vindo de 4 mandatos, que existe um desgaste natural, e a gente vê ainda as pessoas com maior respeito por ele, então é sinal de que o que ele fez, claro que cometeu erros, todos nós cometemos, mas ele muito mais acertou do que errou. No próximo bloco, Fábio, a gente não terminou ainda esse primeiro bloco. Tranquilo. Nós vamos falar um pouco sobre esse cenário político aí, que você, logicamente, está muito antenado com relação ao que está acontecendo na nossa região. E é um momento importantíssimo para que as pessoas participem mais da vida política de Marabá. Mas, antes disso, você tocou num assunto que me chama muita atenção, da questão das pontes. E me chama atenção também porque existem poucas informações para a população como é que está realmente a real situação dessas pontes. E o senhor, como engenheiro civil, pode muito bem nos explicar o que pode estar acontecendo com essas duas pontes. Por que falam que vão implodir e continua sendo utilizada? E tem gente até que não está mais passando pela ponte com medo de que pode passar a acontecer o que mesmo aconteceu lá no Maranhão, lá no Estreito. No Estreito. Entendeu? Então, o que está acontecendo mesmo? Qual é a sua análise profissional com relação a isso? Pois é um grande mistério, né? E isso realmente também me incomoda bastante. Eu já dei algumas entrevistas sobre isso quando eu fui consultado. Eu tive até conversando com a Adriana, que era presidente do CREA, está indo para a sua reeleição. Ela também tentou informações junto ao DENIT, mas até a última conversa que eu tive com ela também, ela não teve respostas. Eu acho que o que é mais angustiante é essa falta de resposta. Teve postagens, o vereador Marcelo teve uma postagem com diretor do DENIT, onde ele falava da inclusão. Passou uma semana, o prefeito Tony teve também lá com outro diretor do DENIT, lá em Brasília, que já dizia que não tinha nada decidido. Então, a gente vê entre o próprio DENIT de Brasília duas informações e quem fica no meio é a população. Não sabe se vai ser resolvido, quando vai ser resolvido e como vai ser resolvido. A primeira ponte, o pessoal pergunta muito, será que precisa? A gente mesmo no grupo de engenharia discute às vezes, mas até brinca, é igual um médico, alguém querer, um médico, por melhor que seja, dê uma avaliação sem ver um exame, então o médico pede o exame. Lá eles devem ter, com certeza eles fizeram laudos, tudo, mas eles não apresentam nada, nem de uma maneira explicativa para a população. Se existe o risco, se o risco é iminente, porque tudo existe na engenharia, o grau de risco, né? Quando ele diminui o tráfego, a gente entende que existe já um risco, mas que o risco com aquele peso ele é controlável. É o que a gente espera, o que diz, porque se já tivesse num risco muito elevado, tinha que fechar completamente, porque a gente não pode nem pensar na possibilidade de um risco daquela ponte cair com pessoas passando, carros e veículos passando. Só que aí o que isso mais me espanta, quando vem a versão de derrubar as duas pontes, a segunda não tem uma lógica nenhuma, não precisa nem ser engenheiro para chegar a essa conclusão. Porque se a outra está comprometida a ponto de ter que ser demolida, como é que ela é permitindo um tráfego intenso nas duas pistas e com um volume muito maior, porque está sendo desviado para lá, e que ela só vai ter algum tipo de interferência no mínimo em 2 anos, porque até tu destruir a primeira, implodir a primeira e reconstruir para depois... Então, assim, não tem nenhuma lógica e eles continuam sem dar uma informação oficial, nada, só diz que estão... E vai passar, e a gente já conhece como é ano de eleição, ninguém vai querer mexer nessa caixa de marimbondo, infelizmente, e a gente vai continuar passando, o que está acontecendo. Menos mal que o nosso governo fez a outra ponte, que minimiza, mas ainda continua um caos, porque, na verdade, quando a ideia de construir era justamente porque a outra já estava sobrecarregada e dar uma solução interna, principalmente para os bairros ali do Novo Horizonte, Belo Horizonte, Filadélfia, para poder ter uma saída mais prática, para ter um novo caminho. E nunca imaginando que praticamente elas por elas e ser uma perspectiva de solução. E essa situação das duas pontes, as antigas, aconteceram justamente meses depois de inaugurar a nova, né? Isso. Meses depois, aí começou aquela situação das duas pontes. Estamos aqui vendo as imagens dessas pontes,
que eles estão autorizados, inclusive, passar esses caminhões de uma das pontes, mas a outra também está liberada para carros menores. Porque relembrando, na época, quando a gente ainda era secretário, se eu não me engano, foi o Ulisses, quero dar o crédito correto, se eu não me engano, foi o Ulisses, jornalista, e ele fez umas imagens que tinham alguns problemas na ponte. A gente passou isso para o DENIT, e o DENIT contratou uma empresa, fez manutenções noturnas lá, consertou questão de junta e teria liberado. E agora surgiu de novo com esse problema. E realmente, visivelmente, aparece nas tá imagens. Aparecendo ali, desnível que acontece ali, olha. Totalmente desnivelado. E não dá uma explicação. Já ouvi várias teorias, problema na fundação, que a fundação recalcou. Alguns já colocam até no crédito lá do problema que teve da Prosegur por ter tocado fogo nos carros justamente nesse local, que o calor tenha... Mas eles não apresentam nada, fica tudo na suposição. E fica complicado a gente também ter uma situação... Mesmo que não entre tecnicamente, mas eu acho que a população precisa saber, e tem o direito de saber, qual é o risco real que tem, tanto em uma como em outra ponte. Porque também, assim como tem gente que já evita uma, eu já conheço gente que só passa na Ana Miranda, que tem medo das duas. Porque a partir do momento que você passa para a população que aquela ponte tem que ser demolida, é normal a gente pensar, ela está num risco de colapso a qualquer momento. E a Ana Miranda deu uma recomendação para não passar caminhões de... É importante você falar aí, trecho, né, Vitor? Muita gente disse, inclusive no grupo de engenharia começou isso, mas é que a Ana Miranda não suporta. Não, ela suporta, só que por um primeiro momento foi proibido, foi uma ideia até do DMTU. Por quê? Porque teria que fazer uma melhor infraestrutura na saída do lado da Cidade Nova. Porque se deixar a ponte, ela suporta normalmente carreta. É uma ponte até, como ela é feita mais recente pela norma nova, ela tem uma capacidade de suporte até maior do que a ponte antiga. Porém, como tu vai deixar entrar bitrens ali naquela área do bairro do Novo Horizonte, tu ia causar um caos. Já é um caos ali, 2000 tudo, até que fizesse uma nova infraestrutura. A gente já tinha um planejamento, uma continuidade para fazer novas ruas, abrir ruas ali pelo bairro, que talvez aí pudesse umas vias mais largas, que precisa ser, para justamente não jogar esse tráfego muito pesado para a área que praticamente é totalmente residencial lá. Então, foi só para precaver, mas a ponte em si, ela suporta, ela é feita para suportar e não tem nenhum problema. Agora tem que dar uma melhor infraestrutura lá do lado da Cidade Nova. Do lado da Nova Marabá não, porque a pista que a gente já fez foi larga e sai na BR. Amazônica e tudo. Então porque não tem problema. A bitrem entrar ali na 2000 não tem condição, ia causar um caos, né? Imagina. E a população... Às vezes o cara ainda estaciona, e tem que passar dois, se entrar um bitrem, ninguém passa. Eu fico vendo aqueles caminhões normais que entram na velha Marabá, a dificuldade para ele manobrar. Imagine um bitrem ali na Cidade Nova. Aí ia complicar mais ainda. Vamos então a um breve intervalo comercial. Olha aí a ponte Ana Miranda. Coloca aí de novo. Olha aí. Ponte Ana Miranda, muito bonita, estaiada. Acompanhei desde o início isso aí. Como jornalistas, estivemos lá acompanhando cada detalhe da obra, dessa construção aí. Muito impressionante mesmo. E foi muito rápido, 18 meses, e cumpriu 18 meses, né? E não conheço, assim, na região, uma prefeitura que tenha feito uma ponte desse... Geralmente é obra de governo federal, estadual, mas municipal. Foi muita coragem lá do Tião e, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos em 2 minutos para o nosso segundo bloco aqui do Pode Ver, o podcast da TV Vitória. Não saia daí. Boa Esperança, há 54 anos no mercado. A única empresa da região com ponto de apoio com carros reservas nas regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Sudoeste do Pará. Mais de 12 horas diárias no trecho Marabá-Belém. Ônibus modernos com internet Starlink. A Boa Esperança leva você também para São Luís, Teresina, Paraíba, São Félix do Xingu, Redenção, Canaã, Tucuruí e outras localidades do Pará, Maranhão e Piauí. Pontos de vendas e embarques. Rodoviárias da Folha 32, quilômetro 6 e Núcleo Morada Nova. Boa Esperança, a sua melhor opção em transportes.
Atenção sul e sudeste do Pará. A loja que tem tudo o que você procura, com melhor preço e qualidade, é a Alvorada Tem de Tudo. Aqui você encontra mangueiras, ferramentas, materiais hidráulicos, máquinas manuais e elétricos, motores, geradores e utilidades para casa e obra. Tudo para facilitar o seu trabalho e o seu dia a dia, com preço que cabe no seu bolso. Nos siga no Instagram, @alvorada_tem de tudo_ e fique por dentro das novidades. Agora a Marabá se prepara para receber tudo isso outra vez. Só que ainda maior. Atletas de todo o Brasil, experiências dentro e fora do percurso e a maior premiação do estado do Pará. Com certeza, essa foi a corrida mais marcante. Se a primeira foi assim, essa promete ser ainda melhor. Na Publix Comunicação Visual, transformamos ideias em soluções visuais que geram impacto e resultado. Somos especialistas em fachadas em ACM, letras caixa, luminosos, impressão digital e corte CNC. Contamos com o maior parque de impressão 3D do sul do Pará, produzindo desde brindes até peças técnicas e projetos especiais. Trabalhamos com materiais das melhores marcas do Brasil, mão de obra qualificada e alto padrão de acabamento. Publix Comunicação Visual, credibilidade que se vê. 94 996 62 31 20. Voltamos para o nosso segundo bloco aqui do Pode Ver, o podcast da TV Vitória, o mais assistido e comentado aqui de Marabá e região. Você pode nos acompanhar também pelo Instagram, @VitorAO. Vou até mudar meu Instagram, sabia, Gilene? Colocar Vitor Dias, porque já tem um certo advogado aí que está usando o nome VitorAO, não está dando certo esse negócio, não. Tem que mudar. @VitorAO, nos acompanhe lá também no YouTube e pelo seu canal 22.1, sempre levando o melhor da informação até você. E hoje, neste sabadão aqui, início do mês de junho, festa junina. Gosta de festa junina, né, secretário? Vai ser sempre secretário de obras. O secretário está se preparando aqui para as festas juninas. Vai fazer alguma na arena? Está pensando? A gente sempre organiza alguma coisinha, uma brincadeira, o pessoal gosta. A gente organiza junto com um torneiozinho, sempre é bom. É difícil não ter, né? A festa junina realmente envolve muita gente. Aqui em Marabá, graças a Deus, nós temos uma grande, talvez aqui uma das maiores do estado, seja aqui em Marabá. Canaã também está fazendo, né? Está estruturou já tem uns 2 anos já que tem realmente grande destaque a festa junina lá de Canaã dos Carajás. Fábio Moreira, ex-secretário municipal de obras e empresário também do ramo de esportes, né? Vamos deixar o cenário político para o último. Vamos falar um pouco dessa arena. Como é que é? Como foi esse empreendimento? Como foi essa ideia? Como é que está sendo aí esse trabalho? Tá engraçado. A gente conta conta a história. Ela completou agora 11 anos, né? Na época, eu e meu sócio Reginaldo, a gente não era da ConstruFox, e a gente sempre batia a bolinha junto com os amigos, funcionários, né? Para aquele momento de concentração. A gente jogava lá no Beira-Rio, na Mangueira. E aí o cara chegou, falou, e a gente já tinha investimento, já tinha uma empresa de transportadora, já tinha uns terrenos em alguns lugares, só que a gente comprou, só como investimento. E o cara chegou falando se a gente não queria arrendar lá a arena lá do Beira-Rio, que ele não queria mais cuidar. Só que ele necessitava de muita reforma e ele não queria. A gente tentou uma negociação. Aí até que a gente sentado lá, batendo papo, o grupo.
Aí eu falei, pô, a gente tem um terreno, que era o da Tocantins, onde é o Arena Bob 1. Por que a gente não arrisca lá, faz um campo, vê... Na pior das hipóteses, a gente fica lá, usa pra gente, fica jogando lá, se der errado. Reúne o grupo que participava e joga bola. Aí, sim, em 2015, e aí deu certo, graças a Deus. Aí o 1 virou o 2, aí depois o Arena Bob 2, a gente fez mais 2 campos, e aí a gente tem uma segurada, ficou, e muito bom. Aí eu fui pra Secretaria de Obras, o Reginaldo também estou cuidando de outras coisas sem tempo, e agora a gente teve a ideia, onde a nossa empresa, que era um terreno grande, não, vamos cortar aqui na metade e fazer um aqui na Nova Marabá, que muita gente questionava, porque só faz na Cidade Nova. Porque foi uma coincidência, a gente tinha uns terrenos na Cidade Nova, resolvemos investir lá, e aí agora a gente fez no bairro do Araguaia, inauguramos agora recentemente, a TV Vitória teve lá, a gente agradece, e graças a Deus, está no início ainda, está em 2 semanas, mas está um grande sucesso, e lá a gente incorporou também a quadra de areia, e as imagens. A gente incorporou uma quadra de areia que tá uma febre, né? Principalmente do futevôlei. As mulheres também no futevôlei estão dominando. Não, o resto da empresa ainda está lá do outro lado, estaria a Mari. Mas a gente fez 2 campos lá, a quadra de areia. Areia, futevôlei. Futevôlei, vôlei, beach tennis, porque a rede é ajustável. Sim. O Padre Dimas esteve lá com a gente, abençoando. Bela estrutura, viu? Muito legal. Feliz lá, o pessoal está gostando. E muito legal. E muita gente, muita procura, as mulheres jogando lá também. São 2 campos. Cada arena tem uma arena 1, 2 e a 3, né? Cada uma tem 2 campos só site. Joga geralmente 5 a 6 naninhas. E com a diferença que no Arena Bob 3 aqui no Araguaia tem o de areia também. Que a gente quer levar também para a Arena 2. Só não vai botar no 1 porque não tem espaço. Isso é sintético? É, sintético. Tudo é sintético. É um material, a gente, nesse Araguaia ainda a gente comprou um material melhor ainda, mais grosso, que a gente vai melhorando, né? Vai aprendendo, vai comprando melhor, arquibancadinha, tem um bar. Lá a gente vai cobrir agora as arquibancadas também. É a empresa ainda. Aqui é o bar e do outro lado ainda é a empresa. O bar lá comandado pelo Bruno, lá na Arena 1 o Rick. Aí tem um Filma Eu, que é o maior sucesso. O Filma Eu, ó, tu aperta nesse botão, por exemplo, faz um gol bonito, aí tu aperta, ele te gravou 30 segundos para trás. Aí tu vai lá no site, tudo de graça, aí tu pega o gol. Só que o problema é que o pessoal aperta mais quando tu erra o gol. Então os teus amigos vão lá, aperta logo para poder depois de zombar tudinho. Então, o pessoal virou uma febre. Ruim quando a internet cai, porque é via internet, que aí fica assim, o pessoal fica... Justamente no dia que fez o gol bonito, mas fez um maior sucesso, Filma Eu. E filma também na quadra de areia, o futebol, se der uma jogada de impacto, pode ir lá apertar lá e depois jogar na internet lá para poder... E já estava fazendo um torneio, envolvendo toda a Já, galera. O pessoal vai se envolvendo, né? As próprias associações que jogam lá, tem muitas associações, até uma que eu faço parte, a Ascob, que é aquela galera, Ferrinha, Galvão, uma galera muito boa, Rogério, e a gente faz os torneios, o pessoal mesmo promove os torneios, é uma festa, é uma maneira de confraternizar, é muito legal. Integração, é muito legal, né, dos grupos. A família vai, os caras levam a mulher, levam a namorada, é um ambiente bem tranquilo para levar, tem as arquibancadas, tem um bar, tem restaurante, tem... Área de churrasco. Tem tudo. Se quiser fazer seu churrasco, pode fazer, tem uma churrasqueira lá, para se sentir em casa lá, e tá dando certo, graças a Deus. Então temos uma lá na Tocantins, Araguaia, uma no Tocantins. A Arena Bob 1 fica no final da Tocantins. Fica lá no final, isso, é lá no final, né, da Tocantins. E temos uma ali perto da Travessa Manaus, passando a Obra Copo, ali onde é a Sociedade Amapaense, bem de frente. E agora na Araguaia, que é na Avenida das Torres, né? Bem quase saindo lá na BR, próximo da BB. Na própria Avenida das Torres fica... E quem tiver interesse em participar... É só ligar lá, tá os números aí. A Vitória é uma parceira nossa, está sempre colocando o número, ligar, marcar seu horário. Vai ser muito bem recebido. Agendar, levar o seu grupo, levar seu sua grupo, turma. levar a turma. Tem futebol. Agora já estamos fechamos agora com o Marquinhos Marabá. Ele vai fazer um polo também da escolinha das crianças. A gente já tem o polo da escolinha do Tieser, nosso... amigo, finado Tieser, mas que continua com tudo, com a Ritinha lá, com os professores lá no Arena Bob 1. Desde que ele abriu a escolinha T10, é lá.
E tem de tudo. O que a gente está aberto, o pessoal do futebol também está levando a escolinha para lá. E tem para todos os gostos. O esporte, na verdade, o marabaense gosta muito de esporte, de todos os esportes, né? E nós estamos vendo também uma ascensão dos grupos de corrida em Marabá, né? Que está uma febre. E é muito bom, isso é positivo, muito bom, né? Muito bom. Envolve esse segmento comercial aí, esse setor do comércio aí, que está crescendo demais em Marabá. Eu acho muito bacana. Eu também adotei a corrida em 2014, né? Eu era bem obeso, pesava mais de 100 quilos. Aí fui no do Veloso, eu tinha 34 anos, e ele falou, olha, melhor dar uma caminhada, perder um pouco de peso, senão tu vai ter problema, né? E aí eu entrei no Viva, no nosso amigo Gilberto, e apaixonei pela corrida, depois eu fui levando mais, depois passei para o grupo do Fabiano Gomes, e aí consegui competir, fiz várias provas, acabei adotando muito o turismo da corrida, que hoje também é uma coisa que está em alta, agora mesmo está um grupo imenso daqui de Marabá, foi para Porto Alegre no último domingo, fazer a Maratona de Porto Alegre. Outro grupo maior ainda está indo para o Rio agora, para fazer a Maratona do Rio, que é no próximo domingo. Então, isso é muito legal, né? Claro que tem sempre que ser feito com responsabilidade, respeitando o limite do seu corpo, desde que, dependendo da capacidade de cada um, se possível, procura um grupo de corrida. Hoje tem para tudo que é gosto, tem até grupo de gratuito, que é bom ter uma orientação de um profissional, para justamente não tentar ir no excesso, não é? A gente sempre diz que o nosso limite, a gente compete com nós mesmos, não é? A gente não pode ficar olhando, o outro corre mais rápido, o outro não sei o quê. Cada um tem o seu. Fazer os seus exames também é bom. Eu sempre faço todo ano um check-upzinho, coração direto. É bom fazer, sentir dor, procurar, para que aquilo também não transforme num problema. Mas, assim, é muito bonito. Sábado, quinta, agora entrou também a febre dos fotógrafos de corrida, capitaneada pelo John, tem o Rafa Araz, tem uma galera muito legal que tira foto, o pessoal curte, eu acho muito legal, eu acho muito bacana. Também, né? Compra as fotos, movimenta, o comércio. Isso aí é muito importante, né? Você falou sobre, a gente tem que fazer a cidade girar, tem que prestigiar as pessoas daqui de Marabá, contratando, girando. As academias, né? Academias, o pessoal já está fazendo planos para corredores, isso é muito legal. Tem que usar a criatividade, que o mercado do dinheiro não está fácil, mas isso aí realmente está... Os grupos de corrida também, é muito legal. A gente vê no sábado aquela multidão de gente correndo, se encontrando, aí depois toma café junto, é igual o futebol, né? Que aquele entretenimento agora também tem a corrida. Fica mais magrinho, é mais barato do que o Monjaro e mais saudável. E mais saudável, né? Eu estive conversando aqui com a menina que tem um grupo de corrida, a esposa do Érico Moreira, esqueci o nome dela agora, e ela estava me falando que a questão da idade também, criança pode participar, depende, né? Vai ter que ter todo um acompanhamento, assim, adulto também, alimentação, o que ele está fazendo, a pessoa que passa dos 40, 50 também que tem que ter acompanhamento médico, porque tudo isso gera, realmente, se a pessoa for totalmente despreparado, sem orientação médica, sem esse acompanhamento, pode ter problema. Com certeza. Então, tem que ter cuidado. Mas tem para todas as idades, porque tem a caminhada, tem um trotezinho, a pessoa tem que ir respeitando o seu corpo, mas é muito importante que pelo menos por 30 minutos se movimente, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, para ter até uma... Eu sempre digo assim, a pessoa, tu gosta tanto de correr, não sei o quê. Eu falo, é uma poupança para daqui a 20 anos, quando eu tiver com 60, 70... eu possa passear, viajar, sem ter ajuda de nada, eu poder ter uma saúde boa. Então, ali eu estou fazendo, na verdade, um investimento no meu futuro para a gente ter uma qualidade de vida. E faz muito bem, eu adoro. Eu tive que fazer uma cirurgia de correção no calcânio, mas graças a Deus já está com 2 meses, daqui a 3, 4 meses, mas sinto muita falta de manhã, de encontrar os amigos para correr, fazer minha corrida, mas já eu estou voltando. Vamos falar um pouco de seleção brasileira. Eu sei que você tem uma análise, um olhar diferenciado. Semana passada nós tivemos o jogo da seleção 6-2. O que você acha que é competitivo? Dá para trazer esse caneco esse ano? O jogo em si não é um parâmetro muito forte, né? Porque o adversário era fraco, mesmo estando na Copa, não é uma seleção compatível até que a gente vai enfrentar, do Haiti, né? Mas não é o parâmetro a realidade para quem quer ser campeão mundial. Mas, assim, pelos atletas que tem, pelo bom treinador que tem, um treinador vitorioso, isso pesa muito.
Jogador de futebol é um cara que é complicado às vezes, então ele tem um respeito maior quando o cara tem um peso maior. Então eu acredito que sim. Temos vários jogadores nas grandes ligas, né? Na própria zaga do Brasil foi considerada a melhor zaga da Champions, né? Foi o Marquinhos e o Gabriel. Teve a infelicidade de perder o pênalti, mas isso aí não tira o mérito da qualidade dele. A gente tem alguns pontos vulneráveis, né? As laterais ainda são muito questionáveis, né? Então, falta uma referência Falta no ainda meio uma de campo. referência no meio, que deveria ser o Neymar, se ele tivesse melhor fisicamente. Mas, assim, a Copa do Mundo, depois que passa essa primeira fase, que eu acredito, como todos acreditam que vamos passar, é um jogo só, é um detalhe, é uma concentração, é uma sorte também, né? É uma bola que entra, uma bola que não entra. A gente já passou por várias experiências de belas seleções em 86, que o Zico perdeu o pênalti, podia ter ido mais. E outras também que a gente teve sorte de ir passando em alguma 94, 2002, alguns jogos que a gente nem jogou tão bem e a gente foi passando. Então a gente acredita. Eu acho muito equilibrado, né? Um destaque para a França, para a Espanha, tem jogadores que desequilibram, o Mbappé, o garoto lá da Espanha que é muito bem, o Lamine Yamal. Mas, assim, no geral, eu acho que chega um grupo de 5, 6 seleções que vão se degladiar e aí vai num detalhe, né? A Alemanha, no último amistoso, mostrou que vem para... Pois é uma seleção competir. sempre muito tradicional, sabe jogar a Copa. Eu acho que também isso é uma coisa a favor do Brasil, por ser uma seleção vencedora. Os outros, às vezes, respeitam mais do que a gente mesmo do Brasil, que a gente não bota muita fé. Mas, no geral, eu acho que vai ser uma grande Copa. E quem errar menos, né? Futebol é erro, né? E quem errar menos vai... Eu acredito muito que dessa vez vai. Vai ficar um pouco mais longo, né? Porque é uma fase a mais. A gente acredita bastante e tomara que o povo brasileiro, depois de sofrer tanto nós durante vários anos, ter um momento de alegria e descontração. A gente sente falta também, porque antigamente, né, na nossa adolescência, as pessoas enfeitavam as ruas, né? Hoje está voltando de novo. Eu estou sentindo isso. Marabá começou uma onda e eu fiquei feliz também. Eu também fazia, quando lá em Belém, quando a gente era pequeno, a gente pintava a rua. E graças a Deus está voltando essa vontade de... Tomara que o pessoal também esqueça um pouco da política durante a Copa, uniformize, e todo mundo torça junto. Porque é legal, aumenta a nossa autoestima, o brasileiro está precisando. É muita notícia ruim todo dia. Precisa. E a seleção tem que trazer isso, né? E problema, e política. E pelo menos que a seleção traga esse momento de felicidade, porque a vida é isso, né? São momentos de felicidade. É uma coisa que une o Brasil, a seleção. Une as torcidas, né? Que são rivais no brasileiro. Une as torcidas. E aí tá todo mundo junto. E uma coisa que eu achei legal nos gols do Brasil é que eles comemoravam juntos, abraçados, né? Mostra realmente que eles estão unidos. Com certeza. Isso tem que ter, é fundamental a unidade lá. Porque se tiver vaidade no grupo, eu acredito que não vai ter. Esse grupo parece... É um grupo também que não ganhou nada, não tem nem muito que ter muita vaidade, né? Mas eu acho que eles estão... E o treinador muito experiente pesa muito, né? O pessoal respeita muito a trajetória do Ancelotti, os títulos que ele tem, um dos maiores vencedores de Champions. Então, isso aí pesa muito, não só no Brasil, mas também com os adversários. Perfeito. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco aqui do Pode Ver, o podcast da TV Vitória. Voltamos já. Há 40 anos, a distribuidora Tocantins movimenta o mercado paraense com eficiência, qualidade e compromisso. Somos um dos maiores distribuidores do estado, conectando grandes marcas aos nossos clientes. Nossa logística ágil e eficiente garante que cada entrega chegue com segurança e agilidade. Trabalhamos lado a lado com as maiores indústrias do mercado e marcas reconhecidas nacionalmente. E temos orgulho de levar à mesa do paraense o legítimo sabor do Pará. Sinônimo de tradição e qualidade. Distribuidora Tocantins, movimentando negócios, conectando marcas e transformando o mercado paraense. Deu água na boca? No Boteco da Mangueira, às margens do Rio Tocantins.
No Balneário das Mangueiras, todo dia tem sabor de verdade. Tem tambaqui em postas, galinha caipira e mais 3 opções de PF fresquinho todo dia. E ainda, você pode saborear mais de 14 tipos de petisco, com destaques para a panceta de porco, que derrete na boca, e a crocante tripa bovina. Ambiente agradável e familiar para uma boa resenha. Reservas de segunda a sábado. 991061950. Boteco da Mangueira, onde os amigos se encontram. O Posto 26, além de ser o mais bonito da cidade, também tem combustível com qualidade comprovada. Atendimento rápido, com frentista sempre à disposição, para que você não perca tempo no trânsito. Serviço de troca de óleo grátis de segunda a sábado. Posto 26, o posto mais bonito de Marabá. Folha 26 na Rotatória Verdes Mares. A saúde de Marabá avança cada vez mais. A gestão entregou o novo Centro de Cirurgias Eletivas do Hospital Municipal, com capacidade de realizar mais de 300 cirurgias eletivas por mês. É uma coisa que vai socorrer muito a demanda de Marabá. E o ambiente é preparado tanto como paciente como acompanhante, né? Aqui eu fui bem acolhido e vocês também serão. É mais saúde, atenção e cuidado como a nossa população merece. Marabá, 113 anos. Cuidar, trabalhar, transformar. Você já conhece a Eletroforte aqui em Marabá? Se não, vem conhecer comigo. A Eletroforte ela é especializada em materiais elétricos, criada para atender das pequenas instalações a grandes projetos, sempre com foco em qualidade, variedade à pronta entrega. Aqui na Eletroforte trabalhamos para oferecer soluções completas em elétrica. Atendemos profissionais da área, empresas e clientes finais que buscam qualidade e eficiência, como fios e cabos elétricos, disjuntores, quadro de distribuição, tomadas, interruptores, lâmpadas e iluminações em gerais, além de diversos acessórios para instalações elétricas. Venha para a Eletroforte, ficamos localizados aqui na Folha 28, quadra 42, lote 2. Aqui no estúdio Tamires Lira, o seu olhar é o nosso destaque. Trabalhamos com todas as técnicas de cílios, realçando da sua beleza natural, com leveza e personalidade. Oferecemos depilação a cera completa, todo cuidado com técnicas que você merece. Também cuidamos das suas sobrancelhas com muito carinho, respeitando o formato do seu rosto e do seu estilo. Aqui no estúdio você encontra limpeza de pele completa. Venha já conhecer o estúdio Tamires Lira. Fica localizado na Folha 6, Nova Marabá. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco aqui do Pode Ver, o podcast da TV Vitória. Pode nos acompanhar pelo Instagram, Vitoraô, @Vitoraô, e também pelas plataformas digitais como o YouTube da TV Vitória. Acompanhe lá, tem toda a programação aqui do Pode Ver, todos os nossos convidados, todos os nossos entrevistados. Você pode acompanhar todas as nossas entrevistas. E nesse sábado, recebendo aqui a presença do engenheiro Fábio Moreiro, ex-secretário municipal de obras, empresário também, e já é um cidadão de Marabá, né? Você nasceu onde mesmo? É Belém? Nasci em Belém, Belém, né? Cheguei aqui em 2003. Através da Construfox, Através né? Recebi o convite do finado Daniel Franco, me trouxe para trabalhar, fiquei 14 anos na Fox. E aí adotou Marabá, né? Marabá é bom demais. 23 anos, já sou cidadão, O Já recebeu ex-vereador o título, Frank foi? me deu o título. Que legal. E a gente tem muita felicidade, já me considero. Quando as pessoas perguntam que a gente está viajando, você vem da onde? Eu falo, Marabá. Marabá. E é justamente sobre falar um pouco dessa região, Fábio. Fábio, você está envolvido, logicamente, todo cidadão de Marabá tem que estar envolvido na questão política, saber como é que está o direcionamento, como é que está o planejamento do futuro de nossa cidade, nossa região, que é importante para quem mora, para quem vive, para quem trabalha, para quem investe aqui em nossa região. E esse ano nós vamos ter um ano muito diferenciado, que é um ano de escolha. A escolha errada vai repercutir em um futuro assim meio que sabemos o que vai acontecer. Então, é o momento certo para a gente pensar, repensar nossos candidatos que
começaram a aparecer alguns, já temos o que de Marabá, Terro de Fora, enfim. Como é que você analisa hoje esse cenário aqui político de Marabá, com os nomes que nós estamos tendo aí, para deputado federal, deputado estadual, os nomes que estão surgindo aí para governador? Como é que você analisa esse cenário político aqui na região de Marabá? Agora ainda está naquela fase embrionária, pré-candidatos. O que está mais definido realmente é governador, o candidato a governador, que deve caminhar mesmo entre a Hanna e o Daniel. O senador está mais ou menos definido. Eu acredito que algum ainda vai deixar de ser, que eu não acredito que venha o Celso e o Chicão. Eu acho que um dos dois vai declinar para vir uma chapa junto. A gente já sabe que o ex-governador Helder vai ser um dos candidatos. Também tem o Éder Mauro. Eu acredito que o mais importante de tudo é a gente ter muita consciência, analisar bastante, porque às vezes a gente reclama bastante das coisas que não acontecem. Eu acho que o Marabá é muito carente, né? O governador Helder, a gente tem que dar tem que dizer que realmente foi investido mais. A gente teve agora a maternidade, ele ajudou na nossa ponte, teve a usina da Paz, a policlínica, mas eu acho que Marabá ainda é pouco investimento, tanto na esfera estadual, federal, independente que hoje o presidente da esquerda, da direita, durante os anos que eu tenho, 20 anos aqui, eu acho que pela capacidade que Marabá tem, né, de ser o polo aqui da região, uma região muito rica, a gente tem ainda BRs que não são duplicadas, a gente ainda é muito carente, a gente absorve também muito das cidades vizinhas, também, a gente precisa que seja olhado com mais carinho. E para ser olhado, a gente tem que escolher representante para isso, né? Às vezes as pessoas colocam um voto do deputado estadual, do federal, do senador como voto secundário, mas, na verdade, na estrutura lá é o que realmente define, é o que traz recurso. A gente tem que procurar pessoas que realmente vão representar a cidade. Eu sempre digo, eu falava isso muito na campanha de prefeitura, a gente tem que analisar um currículo. Às vezes a gente tem tanta preocupação para contratar alguém para trabalhar na nossa casa ou para trabalhar na nossa empresa e não tem tanta preocupação na hora do voto. E votar porque eu acho ele legal, porque ele falou aquilo. Mas a gente tem que fazer uma análise de quem tem serviços prestados ou quem está indo pela primeira vez se candidatar, o que ele já fez, o que ele faz, qual a capacidade que ele tem, que ele possa agregar para a nossa cidade. Porque a gente tem que pensar realmente na nossa cidade, na nossa região, porque senão a gente continua essa fase. O problema do quilômetro 6, que até hoje não sai um viaduto, engarrafamento. São vários problemas estruturais que a gente tem aqui e eu acredito que pouco foi feito nesses anos aí para melhorar. Então a gente tem que ter muito carinho no nosso voto, não focar apenas na questão de presidente e de governador, mas também levar muito a sério os votos do legislativo, porque lá que passa, e ele lá é que é o nosso representante. Assim como o vereador é muito importante, às vezes, para um bairro, uma localização, para levar as questões do prefeito, também, principalmente num estado como o nosso, que é muito grande, quem seja o próximo governador, a gente tem que ter bons representantes para poder estar lá e cobrando e lembrando. Não adianta apenas ter um representante que vai brigar, que vai reclamar, que vai denunciar. A gente precisa também de pessoas que agregam lá e que vão trazer coisas para a nossa região. Fábio, nós estamos aí com, acredito que uns 8 anos, sem uma representação na Câmara Federal, né? E nós tínhamos aqui o Asdrubal, que era uma referência nossa aqui, né? Inclusive várias obras tem a mão dele, né? Tem a participação dele direto com recursos. Então, Marabá perde muito sem essa representatividade dentro da Câmara Federal. Pois é, isso você exemplificou bem o que eu acabei de falar. A gente precisa ter pessoas que realmente, porque às vezes não adianta só eleger por eleger uma pessoa, mas tem que ter, o Asdrubal sabia muito bem, porque a política é todo um mecanismo para conseguir, senão tu vai ser só mais um lá. Então, tu tem que ser um político que dê um respeito lá também, que dê uma segurança para as coisas que vão ser investidas e que tenha articulações nos outros ministérios para justamente poder abrir porta. A gente teve várias pessoas que ajudaram a gente nesses 8 anos, porque a gente precisa para chegar lá, abrir a porta, poder... A gente trouxe ainda o Encontro dos Rios, né? Trouxe outras obras federais, resolvemos o problema que quando a gente assumiu, a gente tinha 17 NEIs parados, né? Aqueles NEIs que foram terminados. Então, a gente contou com a ajuda de parlamentares para poder justamente a cidade evoluir. Então, é muito em cima disso que você exemplificou, muito bem exemplificado
pelo Osdrubal, que a gente possa ter representantes, não só na esfera federal, mas também na esfera estadual. E foram apoio de parlamentares que não significa que são de Marabá, né? Que foram muito fora. Com o deputado certeza. Joaquim Passarelli, como dando um exemplo, né? Foi um dos caras que sempre abriu portas. E outros deputados que ajudaram. Que ajudaram. O Passarinho é um bom exemplo, porque mesmo ele não sendo da situação nesse último mandato, mas devido ao respeito que ele impõe lá, por ser um cara sério, um cara bom de tratativa, ele conseguia também articular lá para que a gente conseguisse buscar recursos. E outros ajudaram. Próprios ministros foram muito atuantes, tanto o Celso, ministros também, o ministro Jader também ajudou bastante. Até quando não era do ministério dele, ele ia lá, conseguia marcar reuniões para a gente com os outros ministérios. No caso do Encontro dos Rios, ajudou bastante a gente. É muito bom ter esse posicionamento tanto do prefeito como dos deputados junto com o federal, porque é tudo uma articulação e a gente precisa, por mais que a cidade tenha muito recurso, né, a cidade tenha mais de 2 bilhões de recursos, a gente precisa sim do dinheiro federal, que sempre é bem-vindo e precisa para poder evoluir, porque a gente evoluiu muito nesses últimos anos, mas a gente tem muito a evoluir aqui em Marabá. E esse bom relacionamento que a pessoa tem que ter, sem radicalismo, logicamente, que sai travas, traz problemas. É esse relacionamento, essas alianças, né? Esse diálogo que a gente tem que ter. Posicionamento político, todos têm que ter, mas tem que saber aceitar, porque a gente vive num processo, senão a gente volta para o antigamente, que ninguém quer, que é a ditadura, de não aceitar a vontade do outro. Independente de quem for ganhar, né, a gente tem que respeitar e ir atrás do recurso, né, buscar compor com pessoas que realmente agregam para Marabá, como você disse, nem precisa ser especificamente de Marabá, mas que tenha trago coisas. O ministro já também trouxe o Minha Casa Minha Vida, que vai ser muito importante, são 1.500 casas. Começou também na época quando a gente estava lá, a gente fez reuniões junto com a SDU para achar uma melhor área que pudesse resolver. A gente precisa disso. Pessoas que realmente resolvam e que tragam melhorias para a cidade. Os nossos representantes da Assembleia Legislativa participaram ativamente desse processo ou deixaram muito a desejar ainda? Assim, na esfera, no caso estadual, né, a gente não teve um grande acompanhamento. Né? Aqui a gente tinha o Chamãozinho, né, e o Aveilton, que tinham outros tipos de bandeira, né, que buscavam. O Chamãozinho é mais espalhado, né, ele atua em vários municípios aqui em volta. A Aveilton tinha uma bandeira muito do agrário, né, atrás de regularização, então o vínculo dele maior era com o INCRA. Mas, assim, a gente teve da parte do próprio governador uma participação muito grande, né? Então, ele teve realmente presente, a gente não tem... Ele ajudou na ponte, começou a construir lá pela saúde e pôde investir. O Tião tinha também essa facilidade, porque ele já tinha sido deputado estadual, então tinha muitos amigos como deputado estadual, então a gente não teve problema com o governo do estado. E tinha uma harmonia muito grande, então ajudou bastante, né? A gente precisa sempre dessa representatividade que sempre ajuda, né? Porque hoje nós estamos montando aí um cenário, está todo mundo já acompanhando o desenrolar, né? Nomes já estão trabalhando aqui, mesmo não oficialmente ou extraoficialmente, mas estão já convocando as reuniões com lideranças, muitos nomes de Marabá e outros de fora do nosso município. Não é muito assim, dizer assim, não vou votar em fulano porque não é de Marabá, então acho que não é muito por aí. Né? Eu acho até porque Marabá, quando não tinha representação na Câmara Federal, teve o apoio de pessoas que não eram de Marabá e foi muito bem-vindo. Né? Então tem que ser bem analisado, contextualizado, para que a gente não possa estar se equivocando no momento Até porque certo. A gente não vai conseguir ter só representantes da cidade. Né? O próprio representante da cidade que ganhar, ele vai ter que ajudar também os municípios vizinhos, porque ele não vai se eleger só com o voto de Marabá. Então, mas a gente precisa de pessoas realmente saibam correr atrás e que tragam melhorias, independente seja daqui ou não, mas que tragam melhorias, que tenham um nome lá já, que não é fácil, principalmente na esfera federal, a pessoa construir um relacionamento lá com ministérios, com o governo, que tenha um peso para que possa trazer essas melhorias para cá. E também, sem esquecer dos senadores também, que nos representem, que tenham trago coisas para Marabá e que possam trazer muito mais. E lembrando que nós temos que votar para 2 senadores esse ano, né? É muito voto. Presidente, governador, 2 senadores, deputado federal, estadual. Tem que levar a cola. Tem que levar a cola, ninguém dá conta de tanto número. Vai esquecer de algum, aí complica.
Fábio Moreira, finalizando nosso bate-papo aqui, quero agradecer a sua participação, logicamente, né? Foi um bate-papo muito legal, muito bom. Sempre que você vem aqui, realmente é muito legal conversar sobre Marabá, sobre o futuro, sobre projetos, entre outras coisas. E eu deixo você bem à vontade para suas considerações finais, podem ficar à vontade, Fábio. Obrigado, Vitor. Só agradecer novamente. Espero voltar outras vezes. Né? Sempre é bom. Na verdade, é um bate-papo. E agradecer a oportunidade. Desejar a todos aí um bom junho, uma boa Copa. Mas vai com moderação, não vai a excesso. Se beber, não dirija. Deixa lá a esposa, o amigo dirigir. E que a gente seja muito feliz nessa Copa. Que a gente tenha muita consciência na eleição. Não é porque eu tive do processo político. É porque eu sempre tive também essa preocupação, porque o Tião falava muito, né? O mal de a gente não querer participar é ser governado pelos ruins. Então, a gente tem que ter muita consciência, muito valor, não trocar nosso voto, não ir no oba-oba, analisar bastante, porque é o que a gente vai ter nos próximos 4 anos. Acertando vai ser bom, errando, vamos ter que aturar e esperar mais 4 anos para corrigir. Mas, no mais, tudo em paz, tudo só agradecer pelo que a gente conseguiu trabalhar aí nesses 8 anos e espero, do fundo do coração, que os próximos anos Marabá possa crescer, não só na esfera municipal, estadual, federal, porque a gente merece bastante, é uma cidade polo, uma cidade importante, uma cidade de pessoas trabalhadoras, acolhedoras, né? Eu fui acolhido por Marabá, muito bem acolhido, a gente acolhe bem, então a gente merece ter uma infraestrutura, uma saúde, uma educação melhor. Perfeito. Fábio Moreira, muito obrigado pela sua participação no nosso Pode Ver. E a todos, agradecer a sua participação, logicamente, né? E nós temos... Gileno, temos aí? É só o número para a pessoa participar. Qual é o número, Gileno? Só participar aqui da promoção do sorteio de uma térmica. Aqui dentro da térmica tem um monte de coisa legal. Você anota esse número aí, 99254-5129. Manda seu nome completo e o seu contato, seu telefone, para que a gente possa estar sorteando aqui no próximo sábado. São 2 térmicas, só tem uma aqui do meu amigo baiano, o espetinho Thundercats, o primeiro espetinho temático de Marabá. Lá você vai ter a espada do Lion, sabe? Todo um desenho. Inclusive, ele me mandou aqui um vídeo, até esqueci de colocar aqui, uma pessoa na Inglaterra lá falando, né, que ele também é fã do Thundercats. Fiquei curioso, que eu era fã também. Tive a espada do Lion, eu brinquei muito da minha época. Já fiquei curioso, vou lá conhecer o espetinho Vai lá do Thundercats. conhecer, a gente sempre está lá com o baiano gente boa demais, nosso amigo. E aí você pode ligar 9254-5129. Ligar não, manda o seu nome completo, seu contato. E aí vamos estar sorteando no próximo sábado aqui 2 térmicas, né? E aqui dentro aqui tem isopor, tem um monte de coisa aí. Enfim, e a todos vocês, muito obrigado pela atenção. Vamos voltar no próximo sábado aqui no nosso Pode Ver, o podcast da TV Vitória, canal 22.1. A todos um excelente sábado, um domingo espetacular com a família. Todos fiquem com Deus. Voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá, tchau. Pode Ver. Oferecimento. Instituto MR. Clínica de Longevidade. Referência em mini lipo no norte do Brasil. BM Assessoria Contábil. Folha 27, quadra 4, lote 10. Nova Marabá. E Vox to You. Marabá. Curso de Comunicação e Oratória.